Olá, gente. É uma alegria estar com vocês aqui no Mariposas, essa criação de bom gosto para falar acerca do Graciliano Ramos. Por que ler Graciliano Ramos? Eu gostaria, antes de justificar essa opinião, me justificar. Ou seja, eu sou cientista político, sou mestre em ciência política, sou doutor em filosofia, mas a ciência política me fez, obviamente, percorrer os caminhos do Brasil, sobretudo nos últimos 100 anos, com um pouco mais de atenção. E percorrendo esse caminho, eu notei que Graciliano Ramos, com a sua literatura, exerceu um papel bastante importante. Graciliano foi um homem que viveu no Nordeste, ora mais no Agreste, ora mais no Sertão, mas normalmente em cidades pequenas. Chegou a morar em cidades maiores, até no Rio de Janeiro chegou a morar, mas a vida dele é fundamentalmente de cidades pequenas, inclusive aonde ele foi prefeito. Pouco tempo, mas foi. E Graciliano, ao longo da sua vida, ele foi percebendo as injustiças sociais e as jogadas de corrupção que já existiam naquela época, com relação aos coronéis nordestinos, as jogadas políticas que envolviam água, que envolviam apoio a pequeno agricultor, etc. E ele foi, aos poucos, se notabilizando pelo combate a esse tipo de coisa. Na década de 30, ele travou conhecimento com o Partido Comunista. Esse conhecimento fez com que o destino do Graciliano mudasse, porque ele passou a dar uma visão muito mais dialética acerca de tudo isso que ele via. Ele passou a dar uma outra interpretação. E em função disso foi que sua longa carreira de escritor foi se desenvolvendo. Não só com Memórias do Cárcere, como com Angústia, por exemplo, com Vidas Secas, Alexandre e Outras Histórias, os livros que ele normalmente, os livros dos quais ele normalmente dava a conotação política, a importância política da percepção da vida, o que é a vida sob o ponto de vista político, o que é conviver numa sociedade profundamente injusta, profundamente desajustada, né? Uma sociedade em que alguns tinham muito e muitos tinham nada. E a miséria era comum. Aliás, a narrativa da miséria é uma tônica nos livros do Graciliano Ramos. Ele é um modernista, considerado um escritor do segundo período do modernismo, nasceu nos últimos anos do século XX, morreu na década de 50, do século passado, e deixou para o Brasil uma obra notável, que eu não diria ser uma obra regionalista, a exemplo de Raquel de Queiroz, por exemplo, não é uma obra regionalista. Eu acho que ele, tratando das questões regionais, ele, na verdade, demonstrava em seus diferentes livros a problemática brasileira, da sociedade brasileira, a desigualdade da sociedade brasileira. Especificamente, Memórias do Cárcere é um livro em que ele conta o período em que ele esteve preso. Que período é esse? Obviamente, um período em que ele foi acusado de comunismo. Então, ele foi encarcerado, passou um período por diversas prisões, onde ele denuncia maus tratos, onde ele denuncia tortura, ele denuncia a entrega da mulher de Prestes à Gestapo alemã, em que ele denuncia torturas em comunistas internacionais, como o argentino Jodi e outros. Denuncia imundície, ratos, baratas, a vida subhumana a que eram submetidos os presos.
Memórias do Cárcere, inclusive, foi terminado depois da morte dele. Ele não chegou a concluir o livro, mas praticamente a essência de Memórias do Cárcere ele apresenta. Eu até tenho um exemplar aqui, vejam vocês, eu adquiri isso aqui num sebo. O Graciliano deu em 4 de 11 de 53 para um senhor chamado Raimundo, e é um livro interessante na medida em que ele contém textos manuscritos, fotocópias de textos manuscritos do Graciliano, dessa obra. É uma obra notável, não só pelas denúncias sociais, como eu disse, que ele apresenta, mas porque ele chega a apontar os desencontros dentro do próprio Partido Comunista. Ou seja, a inconstância, a falta de entendimento entre líderes do partido, a sordidez de alguns líderes, sobretudo no caso do Saqueta, do jornalista Saqueta, mas não é só ele, outros. Ele traça o perfil de presos comuns, presos muito interessantes, de raciocínios ágeis, não é? E que me faz até lembrar Buttati, o que o Guimarães Rosa vai fazer com o Manuelzão, né? Manuelão, porque ele pega um sertanejo, né? Um típico mineiro e introduz na sua obra, assim como o Graciliano introduz um negro, um preso negro na sua obra, e dá a ele uma importância significativa, mostrando que não é somente através da classe culturalmente dominante que se obtém as informações mais significativas. Se você me perguntasse isso há uma semana, eu diria, sem medo, que se eu fosse uma mariposa, eu pousaria no túmulo da minha mãe. Mas, diante dos acontecimentos últimos, eu diria a você que eu pousaria sobre as cinzas do Ricardo Boechat.